O pastor estava dirigindo seu carro pelas ruas da cidade, quando de repente o farol, o sinal vermelho, fechou ali e ele teve que fazer aquela parada ali no trânsito, um trânsito bastante movimentado, e ele demorou um pouquinho esperando o sinal abrir para que ele pudesse seguir em frente novamente. E enquanto isso, enquanto ele está ali parado no trânsito, passa uma irmã da igreja, uma senhora. Pense naquela senhora fofoqueira que existe nas igrejas. Aquelas irmãs, tem umas irmãs assim que gostam de uma fofoca mesmo. Pois é, foi uma irmã dessas daí que passou ali pela calçada e viu o pastor parado ali com seu carro ali no sinal. E aí alguns dias se passaram e começou a surgir uma história de que aquele pastor estava fumando. E aquela história foi se espalhando aos poucos, se espalhou, e o pastor não estava sabendo, e a história foi se espalhando, e de repente a história chegou até a sede do campo, da qual aquele pastor fazia parte. Quando a história chegou ali, os irmãos, os pastores, os líderes que administravam ali aquela sede, juntamente com o presidente, resolveram então chamar aquele pastor para conversar, saber o que estava acontecendo. Aquele pastor foi chamado, até então ele não sabia o porquê que estava sendo chamado ali. E então o pastor presidente disse: pastor, nós o chamamos aqui para a gente conversar, saber o que está acontecendo. Ele disse: pois não. Ele disse: é porque está circulando aí a seu respeito uma história de que você está fumando. Você é um pastor fumante. E aí, pastor, a gente ficou preocupado, porque você sabe que um pastor tem que ser um homem íntegro diante de Deus e diante da sociedade, um homem que dá um bom testemunho. E com essas histórias a seu respeito, vai ficar difícil você continuar no ministério. Ele disse: pastor, mas me diz uma coisa, como que é mesmo essa história? Eu estou sabendo disso agora. Como que surgiu, quando foi, a partir de onde? Eu preciso me contextualizar, entender o que está acontecendo. Aquilo foi uma surpresa para aquele pastor. Ele ficou um pouco assustado. Aí ele disse: não, pastor, o pastor presidente falou, é que falaram que viram você fumando lá no trânsito. Quando você parou o carro, passou uma pessoa, uma irmã, e viu você fumando. E aí a história já está desse jeito. Ele disse: ô pastor, pelo amor de Deus, eu não estava fumando não, de jeito nenhum. E aí ele carregava com ele uma caneta, né, uma caneta branca. Aí ele meteu a mão no bolso e disse: olha pastor, você está vendo essa caneta branca aqui? Eu tenho o hábito de colocar ela na boca. E aí, quando o sinal fechou ali que eu parei, eu estava com a caneta na boca. Foi justamente a hora que essa irmã passou e viu com a caneta na boca. E espalhou essa história aí que eu estava fumando. E eu achei engraçado que outro dia eu contava essa história para um amigo aqui da minha cidade. E ele disse assim: irmão, eu acredito que essa senhora aí que passou e inventou essa história, ela, nesse momento aí, viu até a fumaça saindo da caneta. Eu disse: talvez, né? Então, meus amigos, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê. A gente não pode sair espalhando as coisas sem saber direitinho do que se trata. A gente tem que observar. Realmente, aquilo que você viu é daquele jeito, porque um comentário, uma palavra, é o suficiente. Pode ser o suficiente para destruir uma vida. Olha só o estrago que ia causando, ou que de certa forma causou na vida daquele pastor. Quase que ele era expulso do ministério por conta de uma fofoca. E se espalha muito rápido, um negócio desse daí se espalha muito rápido. Ainda mais hoje, na era da tecnologia que a gente vive, a pessoa pega aqui uma fofoca dessa daí, na mesma hora espalha aí para o mundo todo. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, porque o Senhor Jesus, ele nos fala aqui em Mateus capítulo 12, versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Muito cuidado com o que você fala. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis. A gente tem que ter muito cuidado, porque até mesmo aquelas pessoas que a gente conversa, que a gente vai contar um problema, tem muita gente aí que se finge, se passa por um amigo e diz: o que está acontecendo? Quer que a gente abra para ele a respeito dos nossos problemas?
mas não é com a intenção, com o interesse de ajudar, de orar pela gente. Não, o interesse é de saber o que está acontecendo. E já aconteceu comigo, eu passar por um problema, uma dificuldade, contar para uma pessoa e de repente várias pessoas estar sabendo aí o que está se passando. Então, hoje, até mesmo dentro das igrejas, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque tem muita gente mal intencionada. Pega uma história e aumenta, inventa, e a gente fica aí sem saber o que está acontecendo. Quando a gente vai descobrir, o estrago já está grande, né? Já está um estrago muito grande, às vezes não tem mais nem como consertar. E você já foi vítima de uma situação como essa? Você já foi prejudicado por conta de uma fofoca, de algo que alguém falou a seu respeito que não foi verdade? Comente aí para nós, deixa aí nos comentários. Fique com Deus, um abraço, tchau. Até mais. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Amém.